fato, estamos iniciando mais uma edição do programa Sala de Visitas. Esse ano, agora do mês de abril, a De Fato vai promover a 4ª edição Corrida da Saúde de Fato. É um evento que já se tornou tradicional aqui em Itabira. É importante porque o itabirano, ele desenvolve uma prática muito intensa no mundo esportivo. Evidentemente que na corrida de rua, na maratona, não poderia ser diferente. Entrando nesse aspecto para conversar mais especificamente sobre essa modalidade, nós estamos recebendo aqui hoje uma itabirana padrão, uma atleta multipremiada que inclusive já participou de algumas corridas da De Fato. Nós estamos falando de Larissa Quintão. Larissa, é um prazer recebê-la aqui na sala de visitas da De Fato. Muito obrigada, fiquei muito feliz com o convite. Você, conforme eu frisei aqui na abertura, tem uma carreira vitoriosa. Você contabiliza alguns troféus, você coleciona alguns troféus. Como que começou toda essa caminhada? Como veio em você inspiração para entrar nesse mundo esportivo, no mundo da corrida, no universo da maratona? Ainda criança, quando eu tinha cerca de uns 5 anos, meus pais resolveram me inscrever. Na verdade, me inscreveram minha irmã mais velha. Mas só eu completei a prova aqui em Itabira mesmo, e aí eu gostei muito. Cheguei, ganhei medalha, então fui lá na frente, e depois disso eu não parei mais. Com apenas 5 anos, muito precocemente, muito. E você conseguiu completar a prova? Sim, e assim, não era uma prova tão curta, era 6 quilômetros. E você completou todos 6 quilômetros? 6 quilômetros, correndo. Com 5 anos? Com 5 anos, é um e até o final. Um exemplo marcante. Sim. Um exemplo simbólico. E que corrida foi essa? Foi uma corrida que o Banco do Brasil promoveu na época, era uma campanha contra o cigarro, então assim, também tinha um cunho, né, importante, né, que era sobre, né, anti-tabagismo, e era uma corrida aqui mesmo, na cidade, então foi um evento muito bom. E aí, desde então, eu gostei bastante de estar no meio esportivo, e aí continuei. Então, começou ali com 5 anos e foi continuamente. A partir daí, você participou de inúmeras corridas aqui e provavelmente até em outros estados. Sim, já participei, né? Aí, durante uma época era muita brincadeira, porque a gente é criança, então a gente tem que priorizar esse lado lúdico. Então era brincadeira, participava de uma competição ou outra, treinava mais ou menos. E aí depois de adulta que eu fui, realmente comecei a ter mais disciplina, treinar e me dedicar mais. Eu imagino que é preciso muita dedicação, muita renúncia até para se manter nesse esporte. Como que é seu cotidiano? Como que é sua prática de treinamentos? Eu sempre treino pela manhã, então assim, eu treino todos os dias, na rua mesmo, né? Tem dias que eu faço academia, tem dia que eu tenho fisioterapia, tem dia que eu vou na câmara hiperbárica, na DMX para recuperação. Então não é só o treinamento em si, né? Engloba muitas coisas. E tem uma dieta específica, uma dieta especial também? Como é que é a alimentação de um atleta? Olha, a alimentação, assim, restringir certas coisas, né, que eu como eu já iniciei no esporte logo desde cedo, muitas coisas nunca fizeram parte da minha rotina alimentar. Bebidas, né, cigarro, coisas assim já não fazem parte. E quando vai chegando perto de competições mais importantes, eu abro mão de certos alimentos. Me dedico mais à comida mais saudável mesmo, né. Você disse cigarro, aí é bom lembrar que a sua trajetória foi uma corrida anti-tabagismo, né? Então é marcante até nesse aspecto. Com certeza. Pelo que a gente sabe, você já participou de muitas competições aqui em Minas Gerais e acho que até no resto, em alguns outros estados da federação. Eu gostaria de saber qual foi aquela conquista sua que mais marcou a sua carreira até agora. Qual aquela que vem à sua cabeça e causa alguma emoção,
causa alguma saudade, traz recordações inesquecíveis? Olha, são muitas, para falar a verdade, que a carreira é extensa. Mas assim, eu já ganhei a meia maratona internacional de BH algumas vezes. Estive no pódio da Pampulha. Ano passado eu fiquei entre as 10 melhores na São Silvestre. E assim, com a corrida também, eu já conheci outros países. Então isso foi muito bom para mim. Já representei a seleção brasileira 2 vezes. Fui para a Letônia e estive no Paraguai. E assim, conheci outros países. Já corri na China, já corri em Buenos Aires, já estive na Bolívia. Então, deu para conhecer bastante lugar. Então, quer dizer, a Larissa Itabirana, a atleta Itabirana, já é internacional. Sim! Foi na Bolívia, Paraguai. China, Buenos Aires. Até na Argentina. Na Argentina. Tudo corrida de rua. Tudo corrida de rua. Normalmente, eu já fiz corrida de pista, mas eu me dedico mais à corrida de rua. Então, eu corro 5, 10, 21 quilômetros, que é uma meia maratona. Então, com essa carreira tão intensa, conforme a gente está observando aqui, são quantos anos de carreira? Olha, que eu me dedico mais, tem uns 15 anos, assim, que eu posso dizer que eu comecei a treinar mais, com mais intensidade. Se profissionalizou mais, tem uns 15 anos. Porque assim, eu falo meu profissionalizar que na verdade eu divido meu dia, eu trabalho, então eu sou professora, então eu divido meu dia com treinamentos e com a escola. É que é muito difícil aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil, há pouco incentivo, principalmente oficial, governamental, à atividade esportiva. Então é muito difícil a pessoa se dedicar, principalmente a essa modalidade de esporte, né? Exclusivamente a essa modalidade esportiva. Sim, porque às vezes a gente tem altos e baixos, né? Então tem meses que às vezes eu posso ter premiações boas, tem vezes que não, a falta de patrocínio, então eu acabo mesclando, né? Então eu continuo trabalhando, mas não abro mão da corrida. E de quais modalidades de corrida você participa? Eu participo até meia maratona, então eu faço 5 quilômetros, 10 quilômetros, 15, até 21 quilômetros eu corro. E até hoje, qual foi a melhor classificação sua? Então, na verdade, são várias classificações. Só na São Silvestre acabou de citar, você ficou entre as 10. Eu fiquei entre as 10. As 10, então é uma classificação espetacular. Já fiquei assim, ranqueada, já cheguei, ano retrasado eu fiquei em terceiro lugar, fui a terceira melhor brasileira nos 10 quilômetros da corrida de rua, já fiquei em quarto lugar, né, contando o ranking brasileiro. E assim, já estive em vários pódios, primeiro lugar, já corri muito no Rio, meias maratonas, já fiquei em primeiro lugar várias vezes, Rio, São Paulo, BH, Itabira. Nossa, são muitas as conquistas. Tá virando, evidentemente, uma colecionadora de troféus. Muitas. Agora, como tudo na vida, eu creio que também aí existem altos e baixos, né? Evidentemente, chega um instante que a pessoa passa por uma fase difícil. Acho que até uma aprovação para ver se realmente o atleta quer continuar aquela carreira, se vale a pena ou não. Qual foi o pior momento de sua trajetória como atleta? Eu já tive pequenas lesões, mas logo antes da pandemia começar, eu tive uma lesão mais séria. E só que aí veio a pandemia e eu estava lesionada, né? Não podia correr, não tinha competições. Então ali eu tive um divisor de pensar, vou continuar, não vou. Mas o amor pela corrida falou mais alto. Então eu me recuperei, voltei a treinar, esperei as competições voltarem e aí voltei. E voltei melhor. Então, o processo de recuperação, fisioterapia, então, valeu a pena. Sim. Mas, pelo jeito, foi uma lesão bastante séria, né? Porque chegou a ponto de você ficar meio encruzilhada. Continuo a caminhada ou não? Então, foi uma lesão. E essa lesão aconteceu durante uma atividade, durante uma disputa? Não, na verdade, a lesão, normalmente a lesão ela vai de acordo com o esforço, né? Porque você vai esforçando tanto, então começou a doer, eu não sabia o que era. E aí, quando eu descobri o que era, né, a lesão, veio a pandemia. E aí todos os lugares fecharam, inclusive de fisioterapia. Então eu recuperei em casa. É porque a pandemia praticamente impediu que você passasse por um processo de recuperação mais incisivo. Teve que ficar... aquele isolamento, né?
Então, acho que nesse caso, a sua recuperação foi mais lenta. Sim, mas aí veio a disciplina, né? Porque aí a minha disciplina era, eu fazia o tratamento em casa, na época eu ainda tinha um fisioterapeuta que ele me passou todos os exercícios, e veio a disciplina, era todos os dias fazendo em casa. Eu não saía, mas eu ficava em casa, fazia todos os exercícios de fortalecimento justamente para reforçar a lesão. Não fiz nenhuma atividade, eu tive que abdicar, não podia fazer nada, e era só recuperação mesmo. E como é uma atividade muito técnica, é bem característica, você ainda tem um orientador? Sim, Você eu tenho um treinador. técnico? Eu tenho um treinador que ele me passa os treinamentos e me acompanha sempre que possível. Agora, você chegou a ficar parada muito tempo nesse período que houve essa confluência da sua contusão com a pandemia. Você ficou muito tempo fora de atividade? Eu fiquei uns 4 meses. 4 meses? 4 meses. Sem poder fazer nenhuma atividade física, porque a lesão, ela me impedia de fazer, né? Eu não podia, porque quando a gente não tá correndo, aí você quer fazer uma bicicleta, você quer ir pra natação, você quer fazer alguma coisa. E aí a lesão que eu tive não podia. Então foi por isso que eu pensei, não, eu continuo ou não continuo? Mas graças a Deus eu continuei. É a resiliência, né? É. Agora, você com todo esse sucesso, evidentemente que você faz projeções para o futuro. Eu queria saber quais as projeções que você tem a curto prazo, evidentemente. Você já tem uma agenda, você já tem todo um planejamento e mais para o futuro. Quais são os seus planejamentos nesse aspecto? Olha, eu quero continuar, assim, representando o Brasil sempre que possível na seleção brasileira. Eu fiz isso ano passado, tive ano retrasado também. Então, esse ano eu quero continuar, né? O pódio na Pampulha, para mim, nós que somos mineiros, para mim é uma coisa importante. Chegar em primeiro seria muito bom. Eu já tive 4º lugar, já tive 2º lugar, Tá então... a caminho. Tá a caminho. E a São Silvestre também, que ano passado eu fiquei entre as 10, mas assim, o sonho é chegar num pódio da São Silvestre. E outras provas também, que vem aí, quando a gente quer sempre ser campeã, né? E essas provas clássicas aí, uma Olimpíada, um Pan-Americano, você acha um pouquinho mais complicado ou existe essa possibilidade na linha do horizonte? Existe. O problema é que como eu faço mais corridas de rua, no caso da Olimpíada, normalmente seria a maratona. Porque eu não faço muita prova de pista. E aí maratona eu não faço, que a maratona é 42 quilômetros. Eu faço até 21, que é a minha prova preferida, é a meia maratona. E ela não tem, por exemplo, na Olimpíada ela não tem. Mas aí tem mundiais, igual eu já participei de mundial de meia maratona, por exemplo. Então, assim, tem essa possibilidade de esse ano voltar aí. Então, existe essa possibilidade. Sim, ainda esse ano? Ainda esse ano. E quais são suas agendas próximas aí? Olha, vou estar em São Paulo, vou correr em BH, vou correr no Rio. Já tem várias competições encaminhadas. Então você tem atividade praticamente o ano inteiro? Tenho, posso... Quase mês a mês, como é que é isso? Não, normalmente todos os meses eu tenho competição e aí eu priorizo descansar pelo menos um final de semana ou 2, porque hoje em dia tem muita competição. Então se você quiser competir, você consegue competir todo final de semana. Só que aí você tem que selecionar as provas e também dar prioridade ao treinamento às vezes. A gente dá para ver que é uma atividade de elevado custo, não é barato. Você tem patrocinador? Como é que funciona? Então, na verdade, patrocinador eu não tenho. Eu tenho uma ajuda da minha equipe, a minha equipe me ajuda, e eu tenho apoiadores que me ajudam com coisas. Aqui em Itabira eu tenho fisioterapeuta, vou na Escala, fisioterapia, faço a câmara hiperbárica na DMX, que é ótima para recuperação. Eu tenho também o meu personal, Anderson Cersô, que me ajuda bastante. Tenho meu treinador, que também me ajuda. E é isso, eu tenho apoiadores. Patrocinador mesmo eu não tenho. Uma boa sugestão para empresários de Itabira, porque de repente aparece a sua marca numa São Silvestre, numa corrida internacional da Pampulha. É uma boa, uma visibilidade interessante. E, além disso, você está investindo num talento tipicamente itabirano. Eu ficaria muito feliz. Muito. E assim, eu tenho que agradecer que eu faço parte, na verdade, de 2 equipes. A Elite Runners, que é do Rio de Janeiro, e a Casa do Corredor, que é de Belo Horizonte. Então, assim, elas também me ajudam.
Ô Larissa, desse ano, a de fato promoverá a 4ª edição da Corrida da Saúde. É o 4º ano seguidos, consecutivos, ininterruptos. Então, é uma atividade que já está se tornando uma tradição na cidade. Você já participou de alguma edição da Corrida da De Fato? Já, nossa, eu já participei e gostei muito no ano que eu participei. É muito bem organizada e tem crescido muito. Aqui em Itabira também as pessoas correndo, porque também não é só corrida. Quando você chega lá, é um evento muito gostoso, que a família toda pode participar. É muito, muito gratificante poder estar ao evento. Até quem não corre pode participar, porque tem caminhada, tem as atrações no evento. Então, é multi-atrações, né? Sim. E além da corrida. Além da corrida. E é bem familiar. Então, a Bem. pessoa pode ir para apoiar, para participar. E quem sabe começar a correr. Começar a correr, um incentivo. E você pretende participar da edição desse ano? Como é que está a sua agenda? Eu não tenho certeza ainda, porque se eu estiver em Itabira, com certeza eu vou estar participando. Mas eu tenho algumas competições em vista, então eu tenho que olhar direitinho com o meu treinador se vai dar para me participar. O tal do atropelo de agenda. Ô Larissa, foi um prazer muito grande receber aqui. Você contou uma história muito grande, muito interessante, uma história fascinante, cheia de superações, igual a contusão, a pandemia. Espero que sirva de exemplo e incentivo para outros jovens que pretendam iniciar a atividade esportiva. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço o convite, poder contar um pouquinho da minha história e quem sabe, né, levar pessoas a pensarem em si, cuidarem da saúde e também, quem sabe, participar. E a corrida, ela é uma atividade fácil de fazer, que todo mundo põe um tênis e começa a correr. Sempre que, lembrando que é bom procurar um profissional para não ter lesões, né? Porque qualquer um está sujeito. Mas foi muito bom estar aqui. Muito obrigado. Obrigada. Assim, amigos da De Fato, estamos encerrando mais uma edição do Sala de Visitas. Um abraço a todos e até a próxima edição.